Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, voto de paz e bem a você que nos ouve e nos segue. Hoje, neste domingo, a igreja lê o Evangelho de João, capítulo 8, versículo de 1 a 11. Antes do nascer do sol, já se achava outra vez no templo. Todo o povo vinha a ele e, sentando-se, os ensinava. Jesus ensinava. É bom a gente perguntar o quê? E João nos dirá o que ele nos ensina acima de tudo. Os escribas e fariseus traziam então certa mulher, surpreendida em adultério, e colocando-a no meio, dizem-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena lapidar tais mulheres. Tu, porém, que dizes? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Muito bem, então o Evangelho nos mostra que esses homens, chamados fariseus, escribas, eram as pessoas especialistas na Bíblia. Não é que estavam interessados de descobrir a verdade. Estavam usando a palavra, a lei de Moisés, para encontrar uma forma de incriminar a Jesus. Por exemplo, se Jesus fosse a favor de lapidar essa mulher, Jesus estava indo contrário aos seus próprios ensinamentos, não parecia, ele ia parecer um personagem ridículo diante do povo, né? Quase que dizendo, agora ele está com medo e volta atrás em suas palavras. Se Jesus dissesse, não vamos lapidar, estaria contra a lei de Moisés, portanto poderia ser incriminado. Se ele dissesse vamos lapidar, uma outra interpretação, alguém poderia dizer está contra a lei dos romanos, porque os romanos é que diziam ter o direito da pena capital, então se colocava contra os romanos, mais um motivo para entregar os romanos, e por assim vai. Eram situações quase que Jesus não tinha como se safrar, digamos assim. Então, diante disso, o Evangelho diz, Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Isso aí nos faz lembrar de alguma coisa. Primeiro, Jesus cria um clima de serenidade, ele se inclina, ele não reage. Ele se inclina quase que convidando aquelas pessoas a se inclinarem também. É quando você diz assim, eu vou entrar no meu quarto, vou pensar um pouco. É isso que Jesus provocou. Queria que as pessoas entrassem em si mesmas e meditassem em suas vidas. Jesus, inclinando-se, começou a escrever. Tem muitas interpretações acerca desse escrever. Uma delas, que eu acho interessante, é um convite que Jesus está fazendo a estes escribas, que eram ditos mestres na Bíblia, começarem a perceber, descobrir o sentido real das Escrituras, porque eles citam Moisés, e citando Moisés estão em vista de matar a mulher, digamos assim, né? Mas a palavra de Deus também diz, eu não quero a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Então Jesus, escrevendo com o dedo, está chamando a atenção para a gente meditar não na letra. São Paulo diz que a letra por si mesmo mata. Aí você diz, padre, então é para a gente pensar em quem? No autor da palavra. Jesus escrevia para dizer, somos convidados a ver quem escreveu a palavra. O Espírito Santo que inspirou tantos homens. E significa que o autor último da palavra de Deus é o próprio Deus. Então Jesus está pedindo que nós contemplemos a Deus. E perigoso a gente interpretar a Bíblia ao pé da letra em algumas passagens. Ou a gente lê a Bíblia sem procurar o Espírito de Deus. É só com o Espírito de Deus mesmo que nós podemos entender bem as Sagradas Escrituras. E Deus criou o homem para a vida. Então Jesus está chamando, ele escreve no chão, para dizer, preste atenção a quem escreveu. Muito bem, vamos contemplar o nosso Deus e adorá-lo para poder entender bem a lei. Como persistisse em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse,
Quem dentre vós não tem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Então nosso Senhor lança essas palavras, não querendo humilhar ninguém, mas querendo que cada um entre dentro de si mais uma vez e olhe para a sua consciência. E nessa sua consciência vai descobrir que dentro dele há pecado. Cada um tem o seu pecado. E no dia que a humanidade, cada um dos seres humanos, cada um olhar para si e para o pecado que tem, a gente vai diminuir a agressão. Nós vamos diminuir bastante a agressão, porque cada um vai descobrir que é mesmo. Todos nós colaboramos de uma maneira pelo mal que há no mundo. E nosso Senhor também faz um gesto, né? Ele diz, inclinando-se de novo, escrevia na terra. Novamente Jesus faz aquele gesto de inclino, convidando você a refletir, a entrar dentro de si, a calar por vezes, né? A baixar as mãos, refletir. Muito bem. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após o outro, a começar pelos mais velhos, que na Bíblia significa presbíteros. E os presbíteros, eles eram chamados a fazer o julgamento, né? Era como uma espécie de juízes na época. Então, quando São João diz que a começar pelos mais velhos, é justamente isso, que os próprios que eram chamados a julgar a situação foram os primeiros a se retirarem. Eles tomaram aquela consciência de que tinham também o mal dentro deles. E talvez todos olhassem para aquela mulher para se aliviarem, né? É igual quando nós estamos aqui discutindo, nós dois, nós três, nós quatro, né? Um grupo de pessoas discutem, mas essas pessoas que estão discutindo de repente descobrem o inimigo comum. O que é que eles fazem? Eles se unem. E aqui essas pessoas estavam unidas contra a mulher. Agora cada um está na sua, porque cada um começou a refletir na própria vida. Tudo isso, gente, Jesus está nos ensinando e a gente vai ver daqui a pouquinho, mas nosso Senhor está querendo eliminar a agressão e o mal no mundo e as guerras. E esse é um caminho que cada um reflita e pare de ficar descobrindo inimigos que sejam os autores dos males no mundo. Na verdade, cada um tem o seu mal e cada um tem que combater esse mal em si antes que combater nos outros. Erguendo-se, Jesus lhe disse. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá no meio. Então Jesus, erguendo-se, lhe disse, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela, ninguém, Senhor. Disse então Jesus, nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Então você me faz aquela pergunta, o que é que Jesus ensinava? Que Jesus está ensinando, a gente pode usar essa palavra, o amor incondicional. A mulher é pecadora, mas Jesus diz, Deus é fiel. Você é infiel, Deus é fiel, Deus ama você. Porque Jesus acredita na força do perdão, na força do amor. Jesus acredita que, experimentando esse amor de Deus e esse seu perdão, essa conversão de Deus em nosso favor, porque Jesus se inclina, significa também isso. Que ele se inclina, significa que ele se converte em direção a nós. Deus é fiel para conosco, ele se converte para nós. E é isto, essa certeza, essa garantia de que nós somos filhos queridos, filhas queridas, esta certeza é a única força que pode fazer com que a gente largue o mal e o pecado. Essa certeza primeira de que somos queridos por Deus. Não enquanto somos bonzinhos, é na condição que nós somos, aquela mulher é pecadora. E alguém pode pensar, Frei, mas isso aí tem mesmo a força de limitar o mal e o pecado do mundo? Tem. É a única força, na verdade, de extinguir o mal no mundo.
a grandeza desse amor de Deus, desse perdão de Deus, do amor incondicional. E aí as pessoas pararão de se odiarem, as pessoas pararão de fazer o mal, ou de levar uma vida sem esperança, sem amor no coração, quando tiver essa certeza e essa garantia de que Deus nos é fiel e nos ama e nos perdoa. E assim vai gerar dentro de nós uma força também de amor e de perdão. E assim nós seremos convertidos. Que Deus nos abençoe nessa semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.